Encontramos-nos outra vez. Eu venho até a TV Evangelizar, até os estúdios da Evangelizar aqui em Curitiba, e desde aqui parto para muitos lugares por todo o Brasil. E para muitas casas, em muitos ambientes, você abre a porta, liga o televisor e eu me encontro com vocês, vocês comigo e nós todos com a palavra. É esse o motivo que me traz até aqui. É este o motivo que a levou a ligar o seu televisor. E o nosso programa é a leitura orante da palavra. Da palavra do dia 16 de junho. Hoje, neste domingo, a igreja celebra a solenidade da Santíssima Trindade. Será proclamada em todas as igrejas do mundo, na solenidade da Trindade, o Evangelho é João 16, capítulo 16, versículos 12 a 15. Como sempre, primeiro vou à leitura do texto. Em seguida vamos à leitura orante propriamente. Vamos à leitura. Dizia Jesus aos seus discípulos: tenho ainda muitas coisas a vos dizer, mas não sois capazes de suportá-las agora. Quando ele vier, o Espírito da verdade, então ele vos guiará a toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo quanto tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu para vô-lo anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso eu vos disse que o Espírito receberá do que é meu e vos anunciará. São estas as palavras, ou é este o texto do Evangelho para este domingo, 16 de junho, solenidade da Santíssima Trindade. Antes de falar da palavra do Evangelho, gostaria apenas de uma rápida introdução. Trindade, Santíssima Trindade. Mistério, sim. Mistério não é um enigma a ser decifrado pela inteligência humana. Como se algo desconhecido pudesse, segundo a pesquisa, a razão ou a ciência, alcançar a sua plena explicação. Mistério não é enigma. Mistério é uma realidade que só se pode do mistério, só se pode falar experimentando-o. Em muitas experiências ou vivências humanas, as palavras são absolutamente insuficientes para falar, por exemplo, do amor. É melhor usar a linguagem simbólica, a música e a poesia, porque o discurso racional não esgota, nada esgota temas como estes. Para falar dos sentimentos humanos, para abordar a experiência humana da dor da perda de alguém amado ou amada. São todas vivências de uma intensidade tal que o discurso ou a elaboração lógica não consegue enunciar. São experiências do mistério humano. Agora, para falar da Trindade,
não é simplesmente um comentário sobre a identidade divina. Como se Deus uno, ou se fosse trino, fosse a mesma, desculpe-me, como se Deus uno, ou Deus trino, fosse o mesmo e não tivesse incidência na nossa vida. Não é assim. Mistério é uma percepção que aqui chegou a inteligência humana e a teologia a partir do que Deus se revelou. É uma realidade que incide sobre cada um de nós. Porque cremos que Deus nos chamou à vida, esta autoridade sobre a vida, aí vemos a figura de Deus Pai. Porque vislumbramos na nossa própria história, a partir do que Jesus revelou do Pai, mas apresentando-se como Filho, o mesmo Deus tem traços do Filho, tão humano, um Deus Filho. Jesus, o Filho, morreu e ressuscitou, voltou ao Pai. Ele mesmo deixou como promessa e como experiência vivida pelos primeiros cristãos, os discípulos da primeira hora, uma realidade experimentada, conhecida, enunciada e também vivida. A presença do Espírito de Deus em nós. Um muçulmano, ele crê em Deus, um Deus uno, mas que não se encarnou, que não deixou o seu Espírito. Um judeu, ele crê em Deus, um Deus uno, que faz parte, por sua graça e sua força, da história humana, mas que não se encarnou entre nós. Isso é a experiência do cristianismo. Então agora vamos. Deus que se revelou em 3 pessoas, mas é sempre o mesmo. E é uma realidade que salva, não é apenas uma curiosidade sobre a identidade divina. É este o diálogo que o Senhor tem com os discípulos. Jesus, o Filho de Deus, o Salvador, é a força de Deus que entre nós está a nos mover ao seu seguimento. E ofereceu então estas palavras em diálogo com os discípulos, estando de avental, tinha-lhes lavado os pés e começou uma reflexão profunda, muito intensa, de afeto, de promessa e de experiências de comunhão. E aí, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. É o versículo 13. Estamos no discurso de despedida, versículo 13 do capítulo 16. O evangelista colocou na boca de Jesus toda esta reflexão, não porque ele quis inventar um cenário, um jogo de fantasias e aí escreveu. Ele retratou com reflexão teológica o que fora o pensamento do próprio Senhor. Espírito. Quando vier, é a 5ª vez no discurso de João, nesse discurso de despedida após o lava-pés, é a 5ª vez que fala do Paráclito, do Espírito de Deus, que o Pai enviará. Espírito, sopro, vida. O homem bíblico não sabia que inspiramos oxigênio, expiramos gás carbônico. Não sabia de pulmões, de alvéolos pulmonares, de nada disso. Mas se não respirar, o homem morre. Conclusão imediata e espontânea: ar é vida. Espírito de vida, quando vier a vida de Deus, que o Pai enviará Espírito da verdade.
É aquela força interior que move o discípulo de Jesus a escolher o bem. Como o pulmão acolhe o ar e o corpo vive, também na existência humana, o ar ou o Espírito de Deus moverá os discípulos a fazer aquelas escolhas que o próprio Senhor Jesus fez. Ele, o Espírito de Deus, moverá a escolher o próprio Senhor e o bem e o amor que Ele revelou. Um pouquinho mais, Ele glorificará, porque receberá, Ele me glorificará, porque receberá do que é meu para vou-lo anunciar. Glorificar não é apenas enaltecer, elevar homenagens ao nome de alguém. Glorificar é revelar o amor de Jesus. Ele me glorificará, Ele fará conhecer o amor do próprio Jesus. E porque anunciará as coisas que hão de vir, e Ele anunciará do que é meu. O verbo grego adotado aqui, anangelo, quer dizer, não apenas anunciar como uma vez primeira, Ele reanunciará, vai anunciar uma segunda vez aquilo que eles, discípulos, já conhecem do próprio Senhor Jesus, porque o ouviram, mas depois sem ter o Senhor. O Senhor vai assumir sua história final, a paixão, a morte e a ressurreição. Celebramos há pouco esse mistério. Vai anunciar de novo. É como se a força do Pai e do Filho vivessem nos discípulos para que eles pudessem proclamar aquela experiência do encontro com Deus revelado em Jesus Cristo. Se Deus não se tivesse revelado como Trindade, a história de Jesus seria a de um herói. Em abril, se lembra bem, celebramos Tiradentes. Foi um herói do ideário de independência do Brasil, mas acabou sua influência e seu tempo. No caso do Espírito de Deus, é Espírito vivo, Espírito de vida que mantém o ideário do próprio Senhor e a pessoa, a memória e a pessoa de Jesus Cristo, Ele mantém vivo junto dos seus. Se é possível explicar, é este o sentido de celebrar o mistério da Trindade de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, vamos agora à nossa segunda parte, a parte orante da nossa leitura orante da palavra. A primeira, sempre explicativa, a segunda, orante. É o domingo da Santíssima Trindade, solenidade da Santíssima Trindade. Fora dito há pouco que a Trindade não é apenas uma informação sobre Deus, como se tratasse de uma informação sobre uma pessoa, se é loira, se olhos claros ou escuros, se é calvo ou tem muitos cabelos. Não é um detalhe informativo. É a realidade de Deus que se revelou e o modo como Ele revelou a si mesmo. Percebemos, e assim foi desde os primeiros dias do cristianismo, um Deus que se apresentou como Pai. Foi Jesus que o apresentou assim. Que se apresentou como Filho. Os evangelistas retratam a pessoa do Filho de Deus entre nós.
E os evangelhos nos falam, também Paulo, do Espírito de Deus, da vida do próprio Deus, que se derramou sobre cada um de nós. Diferentes linguagens para perceber retratos ou a personalidade de Deus. Não três deuses, mas três realidades de Deus que participam da nossa própria história da salvação. Fomos chamados à vida, o Pai. Fomos salvos para a vida e a comunhão eterna com Deus, o Filho. Somos sustentados para seguir até a eternidade na procura e na fidelidade à palavra de Jesus, o Espírito de Deus. Mas agora queremos orar. E é o Espírito de Deus que ora em nós. É isso que queremos. Por isso, ponha-se numa posição que favoreça o recolhimento. Feche os olhos, ajuda a recolher-se. Tente concentrar-se sobre si próprio, sobre eu também, cada um de nós. E, entre muitos meios, tente sentir o ar que lhe penetra pelas vias aéreas, lentamente, que vai enchendo os pulmões, inflando-os. E agora eles desinflam-se. É o ar que sai, é o ar que entra, é o coração que bate, é o sangue que percorre as vias arteriais. Tente sentir isso, concentre-se sobre sua própria interioridade e sinta o coração a percorrer as artérias, as veias. E agora sim, vamos pedir ao Espírito Santo que desde o batismo, misteriosamente, vive em nós e nos faz capaz de amar, de escolher o bem, de preferir a verdade, que nos faz capazes de voltar-nos para o outro para perdoar, para ter compaixão, para a solidariedade amorosa. Tudo o que há de bem comunicado através de nós é o Espírito de Deus que nos move. Vamos pedir a este mesmo Espírito que nos ajude a orar, a acolher o amor do Pai, a acolher o amor do Filho e a acolher o Espírito de Deus, que é o amor do Pai e do Filho. Que Ele venha nos ajudar a orar. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora vamos imaginar Jesus a olhar para os seus no lava-pés e numa ceia. Quem sabe uma mesa grande, num refeitório também grande. E o Senhor já lavou os pés. A toalha, a bacia com água estão ao lado. Ele revestiu-se novamente com o manto, sem tirar o avental, é servo. E olha para eles. E está a dizer do Espírito de Deus. Quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. Tente ouvir esta frase, lá no cenáculo, numa sala. Quando vier o Espírito da verdade, Ele lhes revelará toda a verdade. O ambiente é de despedida. Talvez eles estejam ainda intrigados. Jesus, que fizera tudo o que fizera, agora lavara os pés.
Muitos milagres e agora nenhum milagre. Mas ele lavou os pés. A autoridade do servo que amou sempre e que agora está a dizer que o Espírito vai revelar o amor do Pai, que vai glorificar. É o Espírito que receberá do que é dele. Jesus está a dizer e os discípulos estão lá, eu e você a contemplar. Talvez um toca com o cotovelo o outro, até para perguntar do que ele está a falar. Nem sempre consegue entender, mas ele olha de maneira muito afetuosa e fraterna e continua a repetir: o Espírito da verdade vai lhes revelar toda a verdade. E agora podemos dar um novo passo. Estamos lá naquela mesa, eu e você, e os outros 10, os 12. Eu sou um deles, você é um deles. E ele está a olhar para mim, para nós todos, e repete: tenho ainda muitas coisas a dizer. Quem sabe até pronuncia o meu nome, o seu nome, o nome de todos. É uma comunidade, mas não sois capazes de suportá-las agora. Será que era algo absolutamente insuportável? Lá estavam aqueles discípulos que não tinham ainda passado pelo processo todo e acompanhado a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Não o viram ainda ressuscitado, mas nós vimos, mas nós o conhecemos. Jesus está a falar daquelas questões, as da cruz. Eles ainda, aqueles 12, não sabiam o que significava a ressurreição, mas hoje nós celebramos. E ele está, ou seja, conhecemos melhor que eles. E está a dizer a nós, a mim e a você, que é preciso que aceitemos o seu modo de amar e de revelar. E ele olha para mim e olha para você e continua a dizer: o Espírito de Deus vai guiá-lo, vai guiá-la pela verdade. Verdade em João é revelar o quanto ele ama. Então o Senhor está a dizer a mim e a você que ele vai revelar quão grande é o amor de Jesus por nós. Por mim, por você e por aqueles outros 10. 12 é número que significa uma igreja, uma comunidade. E ele dirá tudo, vai anunciar as coisas que hão de vir, diz o evangelista. Ou seja, vai anunciar que a vitória do amor de Deus pode fazer parte e pode impregnar e entrar dentro de mim, na minha inteligência e nos meus afetos, e fazer-me fiel a Jesus, até mesmo naquelas situações de cruz e de enigmas, de dificuldades e de paradoxos. Os discípulos nada tinham, nada compreendiam, mas ouviam. Talvez ele esteja a dizer a mim e a você: ainda que nem tudo seja explicável, siga comigo, creia no meu nome. A vitória da ressurreição, ela é definitiva. E o Pai o ama, a ama. E o Espírito vai lhe revelar tudo. Até então, o que não conhecia do amor que desde a cruz lhe é oferecido. O Senhor fala isso para mim, para você. E Ele gostaria
de uma resposta. Talvez eu queira dizer tudo o que eu não entendo, nem é preciso. Talvez a resposta seja que eu quero confiar na sua vitória e que quero me abandonar nos braços de Deus Trino, que me amou desde sempre. É hora de eu falar algo assim ao Senhor, que está a olhar-me e agora espera a minha resposta.